Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse evento do Programa Público 2024. Essa mesa de hoje ela tem a intenção de provocar um pouquinho uma discussão sobre as características, como que as características ocorrem, características vinculadas a determinados tipos de masculinidades, vinculadas a uma ideia do que seja... Não, deixa eu recapitular. Como algumas características que são vinculadas a determinadas identidades tidas como masculinas acontecem em diferentes contextos. Alguns dos nossos convidados hoje vão tratar disso sobre uma perspectiva mais histórica, dentro do contexto nacional, e outros dos convidados vão tratar isso sobre uma perspectiva mais cultural, mais situada, localizada em alguns nichos. Então, a gente tem aqui hoje, eu vou apresentar para vocês, lendo uma breve biografia dos nossos convidados, começando pelo Osmundo. O Osmundo Pinho é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Recôncavo da Bahia e do programa de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia. Foi pesquisador visitante no Departamento de Estudos da África e da Diáspora Africana na Universidade do Texas, e Richard Greenleaf Fellow na Biblioteca Latino-Americana de Tulane. É autor de Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade, além de outros livros e artigos na área. O Valdemir Rosa é doutor em Antropologia e professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É concursado para o tema Diáspora Africana, na América Latina e Caribe, e dedica-se aos temas das relações raciais, relações de gênero, com enfoque nas masculinidades, educação, epistemologias afrodiaspóricas e antropologia urbana. O Califa Ideide, que está aqui do meu lado, é dançarino, professor e coreógrafo. Começou no estilo em 2016 e hoje é um dos melhores dançarinos da atualidade e referência na modalidade passinho foda. Ganhou o primeiro lugar na primeira batalha da Resistência, foi campeão da Red Bull BC One, na modalidade passinho lá em casa, em São Paulo, e foi para a Dinamarca e para Portugal, onde ministrou diversos workshops e participou de diversos festivais de dança. E, por fim, o Fernando Botton é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, é pós-doutor em História e Regiões pela Unicentro, e é professor e coordenador adjunto da pós-graduação em Ensino e História na Universidade Estadual do Piauí. É coordenador do Grupo de Pesquisa História, Cultura e Gênero, liderando a linha Masculinidade e Política. Eu vou passar a palavra agora, então, para vocês. Eu não sei como é que a gente organizou, o Fernando começa, né? E, em seguida, a gente vai fazer uma dinâmica dos nossos convidados todos darem uma palavrinha, e, ao final, a gente passa para o público fazer as questões que interessarem. Tá bom? Boa mesa a todos. Bom, boa tarde a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do museu, que está maravilhoso, né? O museu, faz uns 8 anos que eu saí de Curitiba e ao retorno foi uma grata surpresa, né? Então, parabenizar a equipe aí em nome da Josi, da Letícia, né? De todo mundo que se esforçou bastante, né? Não posso deixar de parabenizar muito por esse projeto que, de certa forma, demonstra, né, o potencial da cultura aqui no Paraná, especialmente substituindo vários projetos que a gente não tem mais, como Mutações. Eu lembrei muito do Mutações que a Petrobras organizava, e esse projeto é muito legal, e Curitiba está de parabéns assim, por ter essa discussão toda.
Então, agradeço demais. E eu queria, então, iniciar falando um pouquinho que, quando me convidaram para trazer essa fala, eu vou até cronometrar aqui para não perder no tempo, para não também... quando me convidaram para fazer essa fala, eu decidi produzir uma reflexão específica para cá, né? Porque, fale sobre masculinidade. Sim, a minha pesquisa já tem 18 anos sobre masculinidade. Então, pela primeira vez, eu estou alcançando a maioridade dela aqui, maioridade dos meus estudos sobre masculinidade. E aí eu pensei, bom, como pensar o corpo, né? Então, eu decidi fazer um apanhado de algumas reflexões que eu trago, inclusive para dialogar com o próprio museu, porque as primeiras pesquisas que eu fiz foi com imagens e fotografias aqui de Curitiba, inclusive do museu e do fundador do museu e tudo mais. Então, eu vou trazer para vocês, se possível a gente passar aí. Pronto, voltamos. Isso, né? Eu iniciei o meu interesse por essa aqui temática do corpo e da masculinidade a partir de uma perspectiva de uma antropologia da imagem. Eu sou da história, tá? Eu sou historiador, mas eu decidi, então, trazer uma perspectiva de uma antropologia da imagem, isso no meu mestrado ainda, que buscava entender de que forma o homem era construído a partir das fotografias. Fotografias eu estou falando especificamente do fotógrafo Adolfo Volk, que fez o estúdio dele aqui no Paraná, aqui em Curitiba, no final do século XIX e atuou até o início do século XX. Bem o momento da fundação do museu, né? Então tem aí um diálogo. E a minha perspectiva era ver como que vai se construindo nessa questão de construir uma imagem do homem a partir da foto, literalmente uma imagem do homem, uma imagem social masculina, né? Como esses corpos eles são retratados e esse retrato acaba impactando no próprio ser masculino. E claro que a gente está falando aqui de homens de elite, branco, que tinham dinheiro para pagar uma fotografia num estúdio na época. E aqui eu trago justamente essa questão de modelos, né, que vão se constituindo modelos de corporalidade masculina. E esses modelos eles vão sendo moldados pelas próprias visões de modernidade, de subjetividade da época. E isso vai me fazer ter justamente a pergunta que o Museu Paranaense me instigou a levantar. Qual que é essa pergunta? Onde está o corpo masculino na história? Essa é a grande pergunta. Você pode passar, por gentileza? Para responder essa pergunta, eu tenho uma contradição. Em primeiro lugar, com o controle... Quer que eu mesmo mexa? É porque está com perfeito. Tá. Perfeito. Não, é aí sim. Em primeiro lugar, eu diria que o corpo masculino na história... E eu estou falando aqui de uma história bem tradicional, bem política, talvez aquela história que era contada aqui no museu há uns 8 anos atrás, né, a história que se via mais tradicional, em que a própria história ela se confundia com a masculinidade. Por quê? Porque se contava sobre feitos e acontecimentos de homens. Né? E é interessante que a gente nunca percebeu isso sob a perspectiva de gênero. A gente via esses homens e a gente dizia, tá, é a história. Né? A gente não dizia, são homens. Né? E a minha perspectiva foi justamente começar a refletir a partir disso. E eu percebi isso a partir do Michael Kimmel, que é esse livro aí, Manhood in America, né? Masculinidade na América. Ele tá falando, ele chama de América, mas é Estados Unidos. Né? Porque, no fim das contas, toda essa história é a história de uma masculinidade, né? Então, a história sempre travou isso. Então, onde está o corpo masculino na história está em todo lugar. Pode passar? Mas também... Aí, passou. Voltou. Mas também está em lugar nenhum. Por que está em lugar nenhum?
Porque esses corpos, eles são simplesmente significações, né? São valores. Então, tem coragem, heroísmo, liderança, hombridade. Então, a masculinidade, ela sempre se afirma enquanto valor e não enquanto corpo. A gente não sabe, inclusive oculta que, por exemplo, ocultou-se, por exemplo, que o Machado de Assis não era branco, né? Era afrodescendente. Oculta-se que o Getúlio Vargas era desse tamanhinho. Oculta-se, por exemplo, não se questiona sobre isso. Pode passar, por gentileza. E então, para começar a refletir sobre essas questões, eu trago aqui a perspectiva de gênero, já que os meus colegas aqui vão trabalhar mais com a perspectiva racial, com a perspectiva, né? Eu vou trabalhar com a leitura de gênero, entendendo o gênero como um processo de hierarquia. Hierarquia é o quê? O que define posições de superioridade e inferioridade, né? E eu vou partir da perspectiva de que o gênero ele antecede e significa os corpos. Antecede porque não existe carne sem significação, né? Toda vez a gente precisa alegar algum significado para os corpos. E, ao mesmo tempo, os corpos são históricos, ou seja, eles vão mudando de acordo com o tempo. É por isso que eu faço uma história do corpo masculino, porque o mesmo valor não vale para o final do século XIX no Paraná e para hoje em dia. Os corpos eles mudam. Se vocês veem as fotos que eu trouxe para vocês, é muito diferente dos corpos que vocês estão aqui me apresentando no dia de hoje. Pode passar, por gentileza. E essa perspectiva de gênero eu vou endossar a partir de uma leitura que é o Thomas Laqueur, que é um livro que pouca gente, eu pelo menos acho que é pouco conhecido, mas que explica muitas coisas, que é a diferença entre masculinidade e feminilidade a partir do que ele chama de um modelo de um sexo e um modelo de dois sexos. Pode passar, por gentileza. O Thomas Laqueur ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer modelos de corporalidade que eram trabalhados no século XVI, por exemplo, eu trago aqui a Tábua de Sexos do Vesalius, e ele vai dizer que existia uma concepção no século XVI, e mesmo no período medieval, antigo, de que os corpos masculinos e femininos eles eram semelhantes. É como se os ovários e as protuberâncias masculinas e tudo mais fossem irmãos, como se homens e mulheres tivessem mais ou menos o mesmo corpo, mas um pouquinho invertido, né? Então, assim, se tinha noção de que o corpo masculino e o feminino era semelhante e talvez até intercambiável, né? Não se tinha necessariamente essa perspectiva de uma diferença. Muito distante da perspectiva do século XVIII, do XIX, eu trago aqui os esquemas anatômicos do John Berkeley, que ele vai comparar o esqueleto humano com um cavalo e o esqueleto masculino com um cavalo e o esqueleto feminino com uma avestruz, né? E o que a gente começa a perceber nesse tipo de abordagem? Que houve uma diferença aí. Se no século XVI os corpos eram vistos como semelhantes, o masculino e o feminino, no século XVIII e XIX, eles já são vistos como uma diferença infinita, tanto a diferença de um cavalo para um avestruz. É como se fossem muito diferentes. Então, o que ele está dizendo é que vai se construir a noção de uma diferença radical. Pode passar. E isso vai se desenvolver para todos os lados, inclusive para a botânica, né? Tanto que a gente estuda nas aulinhas de biologia que existe um androceu e um gineceu, né? O andro de andrologia, de masculino, e o gine de ginecologia, de feminino. Ou seja, começa a se ver sexo até em pétala de flor, né? Porque o fato dela expelir pólen ou receber pólen não significa que ela seja masculina ou feminina, mas isso demonstra que o século XIX ele tem uma predileção, até uma neurose para ficar inserindo perspectivas sexuais em tudo e em todos os corpos, né? Pode passar, por gentileza. E isso vai fazer com que
a sociedade também seja impactada. Ou seja, essas noções que eu estava trazendo, que eram biológicas, elas vão impactar no social. E é por isso que a gente começa a perceber que é o século XVIII e o século XIX, especialmente europeu, mas também brasileiro, que a gente vai ter a divisão público-privado da vida, em que o homem ele vai ser o imperador do espaço público, do trabalho, das finanças, né, das decisões urbanas, e a mulher será a rainha do lar. Né? Isso vai definir, inclusive, as fotografias que eu trabalhei antes, que eu trouxe para vocês, né, de como que essas corporalidades elas vão ser contrapostas. Né? E isso é já a construção do corpo feminino e do corpo masculino. Voltando. E é muito interessante que isso não extravasa só para a prática do social, mas extravasa também para a prática da política. Né? O masculino e o feminino, essa distinção toda, ela vai significar a sociedade, e vários pesquisadores, eu trago aqui o Gustave Le Bon, que ele vai escrever toda uma psicologia das massas, que ele vai dizer que as massas, as multidões que se organizam politicamente, elas são femininas. São femininas pelas qualidades de irracionalidade e histeria. Da mesma forma que os líderes, eles são masculinos porque eles são racionais e heróicos. Pode passar, por gentileza. E a mesma coisa a gente vai ter com relação à psicanálise, às ciências médicas, que elas vão reforçar essa perspectiva de que a histeria é algo feminino, né? Quem nunca leu as leituras do Freud, quando ele fala sobre as histéricas, né? E que a masculinidade estaria voltada para a questão da racionalidade, especialmente pelas glândulas e pelos hormônios, né? Gente, vocês sabem que não é verdade, tá? Eu não estou aqui dizendo que isso acontece, eu estou fazendo um histórico, né? De como que vai se inventar, vai se construir, vai se constituir essas visões de gênero, especialmente aqui no nosso Ocidente. Pode passar. E não bastasse existir categorias entre masculino e feminino, começa a se categorizar os próprios corpos masculinos. E aí a gente tem, por exemplo, na década de 20 e 30, não por acaso, na Alemanha e na Itália, a constituição de ciências como a caracterologia e a biotipologia. Né? A gente tem, por exemplo, Ernest Kretschmer na Alemanha e o Nicolas Pende na Itália, que eles vão começar a dizer que, de acordo com as glândulas e os corpos, os homens eles vão ter características psicológicas diferentes, e assim se constituem as masculinidades. Então, o homem médio, né, de corpo sarado, mais próximo aqui da nossa imagem, no canto esquerdo, seria o líder ideal, já que os demais, mais baixinhos, teriam pouca força, os mais rechonchudos seriam mais voltados à preguiça. Né? Não por acaso Itália e Alemanha, porque esse tipo de ideia vai redundar depois na eugenia, vai redundar depois no racismo de Estado, que vai trazer os campos de concentração. Mas é muito interessante a gente ver que se classifica. Pode passar, por gentileza. E aqui no Brasil a gente recebe essas ideias. E eu vou trazer o caso específico do Getúlio Vargas, que foi a minha tese de doutorado. Eu trabalhei com Vargas e com Perón na Argentina. E essas ideias psicológicas, corporais e tudo mais, elas vão ser implementadas aqui no Brasil. Pode passar, por gentileza. Eu estou passando super rápido porque eu estou só jogando as ideias, depois a gente debate. Eu acho que é mais legal o tempo de debate do que de apresentação. E aqui no Brasil vai se constituir toda uma engenharia política para fazer com que o corpo do líder se transformasse na própria... no próprio corpo do Estado. Né? E ninguém melhor do que Getúlio Vargas para instituir esse tipo de perspectiva. Né? E é muito interessante as contradições dessa construção, porque existiam vários intelectuais, fotógrafos, se criou um departamento inteiro de imprensa e propaganda, o DIP, justamente para constituir esses corpos. Né?
E Getúlio Vargas, então, que todo mundo sabe, não sei se você sabe, mas ele tinha mais ou menos 1,56 m, ele era bem baixinho, mas todo mundo ficou orgulhoso aí, né? Tô vendo aí, né? Muita gente, olha, mais baixinho que eu. Só que a propaganda ela se esforçava para trazer uma perspectiva de altivez, de grandiosidade, né, em cima do cavalo e todas essas questões, justamente para instituir aqueles valores que eu falei para vocês lá no início da minha fala, sobre coragem, heroísmo, liderança, hombridade, superioridade, ou seja, se utilizar das hierarquias do gênero para se transpor para hierarquias políticas e sociais. E isso é muito interessante. Pode passar. Então, para concluir aqui minha fala, eu não quero passar do tempo, a gente tem 3 pontos principais, né? O corpo masculino ele é muito construído pelos discursos que impactam sobre ele e que se constituem a partir dele para constituir outros discursos, ou seja, o corpo ele é tanto objeto quanto sujeito dos discursos que vão constituir a história. As hierarquias políticas que o gênero vai trazer entre masculino e feminino, né? Quem é superior, quem é inferior, quem vai para o espaço público, quem vai para o espaço privado, elas vão ser expandidas à personalidade e essa personalidade vai ser transposta à política e à história. E esses valores, eu percebo eles presentes na história do Brasil, inclusive nos dias atuais, né? Quando um presidente da República diz que tem a hombridade mais forte, quando o outro diz que é imbrochável, isso atravessa esquerda e direita, centro, todas as perspectivas políticas, sociais e históricas são atravessadas por essa hierarquia que eu trago para vocês. São ideias gerais que eu trago e depois a gente pode conversar mais sobre questões específicas. Eu não quis trazer para vocês aquele apanhado cronológico, histórico, porque eu quis, digamos assim, provocar vocês para um debate que a gente possa trazer depois. Eu queria muito trazer a perspectiva racial, mas como os meus colegas vão falar sobre isso, eu quis focar na perspectiva de gênero. Muito obrigado, gente. Acho que eu prefiro assim, deixa eu ver se... Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, prazer estar aqui. Minha primeira vez em Curitiba. Desconfio que não há melhor forma de chegar aqui senão através desse museu tão lindo, não? Compartilho aqui os comentários do colega, enfim, vendo o trabalho aqui realizado, não? Então, me sinto muito feliz, não? Então, vejamos, eu vou propor também aqui alguma reflexão. Na verdade, talvez menos que o professor que me antecedeu, eu tenho um conjunto assim de reflexão estabelecido, mas me atrevo a compartilhar com vocês ideias em elaboração. Espero que, através do nosso diálogo, essas ideias possam ganhar mais densidade ou mais inteligibilidade. Então, perdoem também se, eventualmente, a minha a proposição, a intervenção, parecer ainda algo um tanto quanto descosturada, não? Eu preparei alguns slides, talvez não me atenha muito a eles, e acho que vou preferir, vou eleger aqui umas chaves de entrada para o debate que eu quero propor ou fazer aqui, uma chave que toma a literatura como elemento de apreensão, de aproximação desses processos que, como o professor lembrou aqui, constroem de modo recíproco, não? Representações sobre o homem negro e a própria, digamos assim, subjetividade masculina negra, não? Eu sou antropólogo, então também há, digamos assim, uma ambição de tensionar, de questionar um pouco modalidades tradicionais de reflexão antropológica baseadas numa presunção de verdade materializada no texto etnográfico, como chamamos em nossa disciplina. Então, por isso também a literatura de ficção aparece
como esforço de desestabilização de modos etnográficos, ou daquilo que muitos chamam ou entendem como a transparência etnográfica. Não? Há muito debate na antropologia sobre como o antropólogo etnógrafo, esse cara que vai para o campo, que vai para o quilombo, que vai para ilhas remotas dos mares do sul e opera como uma espécie de tradutor transparente, como um instrumento capaz de representar, de modo coerente e adequado, outras formas de vida. A literatura também faz isso e assume mais a inventividade e digamos assim, a sua, como eu diria, a autoria, não? Como um elemento situacional e localizado que interage com o real, mas não exatamente mimetiza a realidade. Não? Um debate que também, eu imagino, sei que sim, também está presente nas discussões sobre artes visuais, não? A relação entre a realidade e sua mimese. O objeto, exatamente, para além desse interesse crítico, metodológico ou epistemológico, tem a ver, então, com as condições para divisarmos formas enraizadas na experiência e, por isso, a literatura para propor uma descolonização da masculinidade negra. Então, é claro que eu pressuponho que ela está colonizada. Não? A própria ideia de negro, não? Como um objeto apreensível, como uma entidade definida, delimitada, homogênea, mais uma vez, autotransparente, é plenamente histórica. Não? Antes do colonialismo, da escravidão, antes da chegada do homem branco na África, antes da expansão colonial, do mercantilismo, da conversão de corpos humanos em mercadoria, haviam outras formas de identificação na África, não? Que não a racial. A raça é a invenção do Ocidente e foi imposta ao mundo inteiro, usualmente por meio da violência. Do genocídio, da escravização, do linchamento e formas de violência também textuais, não? Ou representacionais. Mais uma vez, por isso, a minha preocupação em contrapor a etnografia, a sociologia, literatura e experiência. A minha pretensão também, e não sei se devo pedir perdão pela ambição, é levar em consideração esses processos de construção desde um ponto de vista global. Porque, como eu acabei de dizer, a invenção da negritude, a invenção do gênero, transcorre ou opera num cenário que é global, não? Que acomoda, que violenta, que reinventa realidades locais, mas que encontra um ponto de convergência, inclusive categórico, digamos assim, o teórico, digamos assim, em categorias que pretendem, que almejam a universalidade, como negro e branco, por exemplo, não? Como homem e mulher, como passado e futuro, não, professor Valdemir. Então, a ambição, então, que, como eu disse, está em gestação e em elaboração, é pensar globalmente formas de descolonizar a masculinidade negra. Eu vou tomar, então, eu acho que eu vou pular muita coisa aqui, senão eu vou falar demais, a gente vai ficar muito... Vou ser mais chato do que o suportável. Então, eu vou, talvez, centrar aqui um pouco na literatura, não? Para falar de três contextos: o contexto latino-americano, o contexto estadunidense e o contexto africano. No caso latino-americano, a entrada literária que eu escolhi aparece num romance muito interessante, não? Muito perturbador, muito revelador, escrito por um argentino chamado Túlio Carella, que visitou o Brasil nos anos 50, se não me falha a memória. E Carella era um homem branco, argentino, um dramaturgo, um intelectual, um artista, alguém que transitava nos meios eruditos de Buenos Aires e vai para o Recife, não? Numa aventura existencial de reencontro. Era presumivelmente um homem heterossexual, casado com uma mulher, não? Em Recife, entretanto, diante do mar de corpos negros, diante das hierarquias e assimetrias raciais, diante da oferta abundante, erótica, não? Homoerótica, Carella se permite inúmeras aventuras sexuais, não? Todas elas mediadas pela raça.
E esse é um aspecto importante dessa conjugação que fetichiza, não, que erotiza o corpo negro, porque o que está em jogo também no debate antropológico, sociológico, na América Latina, no Brasil, na Colômbia, no México, os homens são diferentes dos homens anglo-saxões, não? E essa diferença tem a ver com ambiguidade sexual. Assim como no Brasil é difícil reconhecermos uma fronteira clara, ou assim alguns pensavam, entre brancos e negros, também é difícil reconhecer uma fronteira clara entre heterossexualidade e homossexualidade, não? De um ponto de vista colonial, essa distinção é signo de um déficit, de um exotismo, não? De um primitivismo, de uma incongruência que dissocia corpo, sexualidade e gênero. Homens ocidentais, não? Encontram coerência plena, não? Entre identidade sexual, identidade de gênero e posições de poder. Isso parece bagunçado pela raça e por ambiguidades sexuais. Então, quero ler com vocês aqui um trecho de Túlio Carella. E vejam, em muitos momentos do livro ele pergunta o que é um negro. Ele está perplexo, não? No Recife. Ele está encantado, ele está assustado, não? Em certo trecho ele diz que ele visitava banheiros públicos, não? E rapazes negros caíam de joelhos diante dele. E a metáfora é mais do que plena de sentido e de significado, inclusive em sua própria carnalidade ou materialidade. Então ele diz, por exemplo, em um trecho: é tarde e quase não se vê ninguém. Respiro tranquilamente. Não demora a aparecer o negro que me olha e logo começa a urinar, fingindo esconder-se, o que é maravilhoso, não? Alguém que finge que se esconde quando quer se revelar. Ao terminar, senta-se perto de mim. É robusto, forte, e na meia luz do lugar só se vê com clareza os seus dentes. Fala com um comentário depreciativo para os efeminados que o seguem e me seguem, porque o rapaz não é efeminado. Ouvindo, apuro a vista e vejo que um dos meus pretendentes está perto. Chama-se Odílio, está para casar e ostenta uma corrente de ouro no punho direito. Previne-me contra os ladrões. Trabalha, ganha bem, não precisa de ninguém. Toma minha mão e a acaricia admirando sua alvura. A branquidade de Carella materialmente aparece. Vejam bem, materialmente se coloca como um signo que transcende limites e reforça a ideia de exotismo. A temática, digamos, exotizante para a incongruência sexual de homens latino-americanos é muito recorrente e, como eu disse, do ponto de vista colonial, parece ser um problema. Mas do ponto de vista, digamos, americano, não? Ou contracolonial, seria talvez outra forma de conceber a relação entre o corpo, o gênero e a sexualidade, não? Seria uma dimensão, na verdade, que foge, que escapa, fugitiva, não? Como eu diria, inconforme com essa imposição de coerência. Como eu disse, não vou pular aqui vários outros slides. Vamos pensar no contexto estadunidense, onde outro complexo de problemas, não, ligados à raça, ao colonialismo, à construção da nação, aos ideais de família, não, um contexto marcado, por exemplo, pelo puritanismo religioso, não, nos Estados Unidos, um contexto marcado pelas políticas oficiais de segregação racial, um contexto marcado pela epidemia de linchamentos que varreu os Estados Unidos com maior ênfase no Sul durante toda a primeira metade do século XX. Não? Nós sabemos como, no Sul dos Estados Unidos, de modo contínuo, recorrente, insidioso e espetacular, homens negros eram capturados, retirados de suas casas, espancados, despidos, amarrados em árvores ou em postes, torturados, castrados e queimados vivos. Não? Há fotos, eu não quis trazer, não? Há fotos que mostram cidades inteiras, não? Homens, mulheres, brancos, crianças, velhos, assistindo, tirando fotos, não selfies, que eu não tinha na época, não? Fazendo fotos, não? Do espetáculo da violência. E como não notar a superposição, a tensão, não, entre o puritanismo
religioso, não? E a fascinação sádica pela violência sexual contra homens negros, não? Nesse contexto, então, o escritor afro-americano Richard Wright escreveu um livro muito interessante, que imagino que muitos conheçam, chamado Filho Nativo. Em linhas gerais, Filho Nativo trata de Bigger Thomas, um cara negro do Sul, que é violento, que é rebelde, que não se conforma, não? Que não aceita o apartheid racial, não? Chamado Jim Crow, no vocabulário americano, mas não é um intelectual, não? Bigger Thomas. Não é um artista, é um homem comum, não? E, de modo muito interessante, nesse romance, como em outros tantos, aparece uma... Como é que eu vou dizer assim? Uma articulação de raça e gênero muito definidora para os impasses da masculinidade negra, que é a relação com a mulher branca, não? Que aparece em Fanon, que aparece em Malcolm X, que aparece em Ralph Ellison, em O Homem Invisível, que aparece em Frank Wilderson, no Afropessimismo, não? Há aí um problema, não? Em alguma medida, que eu vou repetir, aparece na literatura de ficção, mas também na etnografia, também na própria filosofia política, como está em Fanon. Ora, Bigger Thomas, numa certa circunstância, essa é a cena central do romance, não? Está acolhido por trabalha na casa de uma família branca, não? E a dona da casa é uma mulher cega, não? A filha branca da casa provoca sexualmente, insistentemente, Bigger Thomas. Ele sabe que se ele ceder ao apelo, ele será morto, linchado, etc. Não há perdão. Ora, tentando fugir do assédio da moça, ele mata a moça branca. Não? Nesse momento, a mãe entra, mas ela é cega. Alguém está aí no quarto? Quem está aí? Eu não escuto. Bom, esse é o núcleo dramático do romance. Então, eu quero ler agora um trecho quando o autor comenta da associação entre, digamos, a própria performação subjetiva do personagem e o crime. Então, diz Wright: seu crime parecia natural. Ele sentia que durante toda a sua vida estava predestinado a algo assim. Agora, não precisava ficar imaginando aleatoriamente o que aconteceria a ele e à sua pele negra. Agora já sabia. O significado oculto de sua vida, um significado que os outros não viam e que Bigger sempre tentaram ocultar, estava visível. É claro que raça tem tudo a ver com visibilidade, é óbvio, não? Assim como, certamente o professor poderia falar sobre isso melhor do que eu, toda a história da arte ocidental, ou parte dela, se ocupou de fabular, de inventar um tipo de representação visual para a negritude e para escravos, homens negros, africanos, etc. Não? Por que o romance de Richard Wright é relevante e importante? Porque é um debate que persiste ou houve nos Estados Unidos sobre a disfuncionalidade das famílias negras, como causa, digamos assim, o fator que define o crime negro, não? A pressuposição por que os pretos, os afro-americanos, se envolvem tanto em crime. Por que há tantos negros nas cadeias americanas? A resposta de um sociólogo americano, que escreveu um relatório chamado relatório Moynihan, diz, ora, há crime no gueto negro porque homens negros não sabem ser pais de verdade. Não? Então, há uma correlação feita na sociologia, na imaginação social, não, hegemônica, entre masculinidade negra, que é deficitária, não, que é patológica, que seria patológica ou deformada com a criminalidade. Não. Vejam, então, que há, nesse contexto, toda outra gama não, de complexos, não, toda uma teia perversa que entre significação e subjetividade, representação que amarra o homem negro. Então, vamos até a África, não? Talvez haja, não, Valdemir, alguma esperança, não? Se chegarmos no continente africano, não? Vou pular também aqui esses slides todos. A literatura africana moderna é muito rica e muito impressionante, muito impactante em diversos contextos nacionais. Um livro que eu gosto bastante é de Arremudo Koroma, O Sol das Independências. De que trata
em breves palavras, o romance, não? Fala de um velho descendente de uma família nobre, nativa, chamada indígena, não? No mundo colonial, que vê toda a sua glória, a sua riqueza, o seu prestígio se desmanchar diante não apenas do colonialismo, que é muito interessante, não? Mas das independências, não? De novas elites, às vezes, inclusive, de orientação marxista, não? Mas que estão comprometidas com o ideal de modernização, de racionalização da vida social, não? Comprometidas com a invenção do Estado Nacional contra outras formas políticas de organização, não, que existiam naquele momento. Contra, por exemplo, eu conheço um pouco melhor o contexto moçambicano, não? Quando a Frelimo, a Frente de Libertação Nacional, tomou o poder, desencadeou uma série de campanhas, não, para construir o Estado Nacional. As campanhas diziam: abaixo o curandeirismo, abaixo o lobolo, que é o casamento tradicional, abaixo os ritos de iniciação. Samora Machel, o líder, dizia: é preciso matar a tribo para construir a nação. Então é nesse contexto que o personagem, um velho malinquê, não, decaído, degradado, empobrecido, não, se busca sobreviver. E como ele faz isso com muitos outros? Há uma prática que diz: durante os funerais, os enterros, servem-se banquetes, não? É uma festa. Então ele vai de enterro em enterro, não, para beber, comer, se alimentar, não? É chamado de abutre, de chacal, de hiena. Então, príncipe tornou-se esse que vive dos funerais. Então, vejamos aqui o trecho de Curumá. Como toda cerimônia funerária rende, compreende-se que os feiticeiros malinquês, os velhos malinquês, aqueles que não vendem mais porque arruinados pelas independências, trabalham também nas exéquias e nos funerais. Verdadeiros profissionais, noite e dia eles andam de bairro a bairro para assistir a todas as cerimônias. Entre os malinquês, eles são chamados muito maldosamente os abutres, ou bando de hienas. Fama de um boiá, verdadeiro de um boiá, pai de um boiá, mãe de um boiá, último e legítimo descendente dos príncipes de um boiá de Orudogu, Tota e Pantera era um abutre. Um príncipe de um boiá. Tota e Pantera juntava-se às hienas, os sóis das independências. No contexto africano, a família é um elemento social muito definidor, não? Digamos assim, que em tese se sobrepõe a outras formas sociais de organização. A família africana, como o trabalho, por exemplo, de Oyeronke Oyewumi demonstrou bem, não se baseia nos mesmos princípios da família nuclear monogâmica ocidental, nem nos papéis de gênero que essa família acomoda, não. No contexto africano, na Nigéria, em Moçambique, na África do Sul, homens e mulheres, ou os termos locais que designam essas posições, não se referem ao corpo biológico, não? Se referem a uma posição social na família, não? Então, é homem na família, é o homem da família, da linhagem ou da casa, aquele sênior, o mais velho, que é o representante da família diante de outras famílias, que negocia com o inimigo, que provê o alimento na casa, que protege os mais fracos, não? Que dá conselhos, que realiza os rituais. E pode ser, essa posição pode ser ocupada por um corpo masculino ou feminino, não? A desorganização familiar que o colonialismo impôs, inclusive em seu prolongamento por meio das novas elites africanas, embaralha de modos críticos, não? E produz desorganização. Vou usar uma linguagem talvez um pouco ultrapassada de Anthony Giddens, não? Promove destradicionalização e coloca nada no lugar, não? Vejam então que aqui nesse caso há outro conjunto de complexos, de tensões, de contradições que também afetam a posição de sujeito, a subjetividade e os modos de representação para o homem negro, não? Eu quero concluir, acho que é importante deixar tempo para a nossa conversa, lembrando
Bom, deixa eu mostrar. Há outro romance também interessante que eu posso falar depois, não? O Rapaz da Mina, de Peter Abrams, nesse caso localizado na África do Sul, mas eu já concluo lembrando Fanon, não? O revolucionário da Martinica, não? Que lutou na Guerra da Argélia, autor de uma obra que até hoje assombra, não? A imaginação crítica do Ocidente por sua riqueza poética, por sua profundidade, por sua densidade, por sua desleitura de Freud, de Hegel, não? Por seu engajamento crítico, Frantz Fanon elegeu o corpo do negro como a sede, a origem do impulso crítico. Então é dele a frase muito conhecida, não? Com a qual ele termina, inclusive, não? O livro, não? Chamado Peles Negras, Máscaras Brancas. Imagino que muitos já leram, mas acho que o título é quase autoexplicativo, não? Fanon diz: ó meu corpo, faça de mim um homem que sempre questiona. E eu fico por aqui. Obrigado, gente. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes, né? É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, né? Eu preparei a fala, né, para a gente conversar um pouco a partir de um dos meus objetos de estudos, que é o rap brasileiro, né? Então, acho que a gente pode passar para a primeira aí. Tá, exatamente. Ok. Bom, por que o rap brasileiro, né? Quando eu estava na graduação, terminando a graduação, que eu fui para a pós-graduação, eu comecei a procurar, ou comecei a identificar, né, algumas necessidades de estabelecer um objeto de estudo propriamente dito, né? Então, para quem não é do meio acadêmico, que não está muito ligado nesses processos, porque quando a gente termina a graduação e a gente vai fazer a pós-graduação, a gente precisa, um mestrado, no caso, a gente precisa construir um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa ele é baseado em 3 coisas básicas, né? 3 coisas fundamentais, que depois vão vir outras coisas básicas, mas são 3 coisas fundamentais. Uma primeira coisa é um tema que você... É um assunto, basicamente um assunto do qual você se interessa. Uma outra segunda coisa importante que a gente tem nesse processo é um problema. Então, se eu me interesso por determinado tema, eu preciso ter uma pergunta para fazer para esse tema específico, né? Que é o que a gente vai chamar de problema de pesquisa, né? E uma terceira coisa fundamental que a gente tem nesse processo de construção de um projeto para o mestrado é o que a gente chama de hipótese. A hipótese é uma resposta provisória para o problema de pesquisa que a gente tem e que a gente vai testar ela para saber se ela funciona ou não. Então, basicamente, a pesquisa na pós-graduação funciona dessa forma, né? Então, a gente elege um tema que a gente gosta, a gente inventa um problema, né, uma pergunta que a gente faz para esse tema específico, a gente cria na cabeça da gente também, mas não só na cabeça, na literatura também, né, inventa uma resposta para esse problema que a gente mesmo criou, e aí a gente vai perguntar para a realidade para saber se essa realidade efetivamente condiz com o que a gente está perguntando. Nossa, que grande perca de tempo, professor Valdemir. É uma perca de tempo? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque a realidade, a partir desse processo, ela tem a capacidade de dizer para a gente se a teoria que a gente tem, ela faz sentido ou não. Entenderam? É isso. Quando a gente cria um problema na cabeça da gente, utiliza a teoria para fazer uma resposta e testa essa resposta na realidade, a realidade pode dizer para a gente que a nossa resposta, que é baseada no contexto da academia, não faz o menor sentido. Ou faz, né? Se fizer, ok. Se não fizer, melhor ainda, né? Porque a gente descobriu uma falha, inclusive, na teoria da universidade. Bom, e por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando eu comecei a estudar o rap lá no mestrado, né, eu tinha uma preocupação, um dos temas com os quais eu procurava dialogar era justamente a forma como as masculinidades, né, no caso as masculinidades negras, né, elas existiam dentro desse contexto do rap, né? Então, basicamente, o que eu estava tentando perguntar para o rap era se as noções de masculinidades que a gente tinha, que a gente construía a partir da nossa teoria, se elas faziam sentido efetivamente na cabeça dessas pessoas. Será que o homem negro é realmente o que a sociedade diz que ele é, a partir do universo do rap? Então é isso. É como se o rap fosse uma teoria que existe na sociedade, que vai
conversar com a teoria que existe na universidade, e aí nessa conversa a gente vai saber qual que se mantém em pé, como se fosse uma batalha de MCs, né? Então, quem tem a melhor rima vence, né? Então, vai ser um pouco esse processo. Então, dentro dessa determinada perspectiva, que eu comecei a utilizar ou entender as masculinidades com o que a gente pode chamar de narrativas hegemônicas. O que são narrativas hegemônicas? São narrativas que são produzidas a partir de um processo que tem vinculação direta, né, com uma configuração de poder a partir de um determinado contexto cultural específico. E quando a gente está falando de narrativas hegemônicas, o que essas narrativas hegemônicas vão tentar fazer é controlar, né, em certa medida, né, a forma como as pessoas percebem a realidade a partir de um princípio que separa as coisas e coloca as coisas de uma forma hierarquizada. Diz que uma coisa é melhor do que a outra. Então, o rap, ele se pronuncia, ele fala sobre justamente esses elementos, né? Então, quando a gente olha para as masculinidades como uma narrativa hegemônica, a gente está falando justamente disso, né? O professor Fernando, com quem que ele chama Bruno, que eu já estou falando para ele. É Bruno, não é Fernando. E como ele estava falando, né? Por que a gente tem essa ideia de que o Getúlio Vargas é um cara grandão? Por que quando as pessoas fotografava Getúlio Vargas, fotografava ele de baixo para cima, para criar essa impressão de que essas pessoas são altas, né? É como se a gente pensasse que o autor que fez o Capitão América, nos filmes da Marvel, fosse um cara de 1,55 m. Nossa, mas no filme ele parece tão grande. Talvez a gente nunca vê, ou raramente a gente vê os pés e a cabeça dentro de um contexto comparado com outras coisas. Não estou dizendo que ele tem 1,50 m, talvez um pouquinho mais. Mas é como se a gente começasse a construir uma representação, uma imagem que possibilitasse a gente ver uma determinada coisa. Então, narrativas hegemônicas faz isso. A masculinidade como uma narrativa hegemônica, ela vai fazendo com que a gente compreenda a realidade de uma forma específica. Então, quando a gente está falando de masculinidades como narrativas hegemônicas, ela está falando de configurações de práticas específicas. E essas configurações de práticas, elas estão relacionadas a uma estrutura de gênero, né? Que era um pouco o que o professor Fernando e o professor Osmundo também mencionaram um pouco, né? Quando a gente está falando dessas estruturas de gênero, um dos elementos importantes que é fundamental para a gente aqui, que a gente compreender que o gênero na sociedade ela se refere a 3 coisas básicas, né? Então, não é uma ideia minha, de uma ideia de várias pessoas aqui. Eu não coloquei o nome das pessoas, depois a gente pode dialogar um pouco sobre o nome das pessoas. Mas essas ideias eu não inventei isso, não. Estão na ideia de outras pessoas, né? Então, as estruturas de gênero elas precisam de 3 coisas básicas, né? Elas se relacionam com 3 coisas básicas, melhor dizendo. A primeira é uma prática que fala e se relaciona com padrões relativos a corpos. Então, gênero fala com padrões e hierarquizações que são construídos a partir de corpos. Se existem corpos diferentes, as pessoas vão dizer que um determinado corpo é mais adequado do que outro. Guarda essa informação. Segunda informação importante que a gente tem, né? Dentro dessa questão das estruturas de gênero, né? O segundo ponto se relaciona, a estrutura de gênero se relaciona com a personalidade e o caráter. Por que essa questão da personalidade e o caráter é interessante? Porque quando a gente está falando de estrutura de gênero, a gente está falando da forma como as pessoas se compreendem e a forma como elas se comportam. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com a noção de subjetividade. Então, a gente acredita que existe uma forma de pensar e de ser e de se comportar que é de homem e que é de mulher. Se um homem, biologicamente, como tal, tem um comportamento emotivo, ou emocional de personalidade, que não condiz com esse corpo, com o que se espera desse corpo biológico, a gente encontra uma dissociação, e aí a gente vai criando outras categorias que são criminalizadas, que são perseguidas, que são todos esses elementos, né? Então, o gênero tem a ver com essa questão da personalidade do caráter, né? Que diz para a gente, né, o que a gente deve achar como positivo e legal, e o que a gente deve fazer com isso, né? O que a gente aprova e o que a gente reprova. E uma terceira coisa com a qual a estrutura de gênero se relaciona, que é importante, é com as instituições. Muitas vezes, a gente não consegue pensar ou enxergar isso como de uma forma muito nítida. A forma como a gente está falando de gênero, a gente está falando da forma como as instituições, como o Estado, o sistema de ensino, as religiões... Volta para mim, não para lá. Tá? Não, continua.
Ah, tá aí. Então, a gente tem um pouco esse processo como sendo uma dimensão importante. Né? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente está falando de estruturas de gênero e a forma como as estruturas de gênero elas se relacionam com as instituições, uma das formas que a gente tem de pensar o gênero é a forma como o gênero estrutura a forma como a gente pensa a formação da nação, das estruturas, do governo. Então, a gente tem todo um conjunto grande de coisas, vai estando tudo interconectado. Beleza, e aí o que isso tudo tem a ver com rap, Valdemir? Que até agora você está falando umas coisas que pode até, talvez, fazer sentido, mas talvez não. Por quê? Rap é um estilo de música em particular, né, que nasce vinculado ao movimento hip-hop, que é composto de dois elementos básicos, né, que a gente chama dos elementos da cultura hip-hop. Um que é o disc jockey, né, que é a pessoa que faz as bases sonoras, e o MC, que é a pessoa que escreve a letra e que pronuncia, que canta a música. Né? Então, hoje em dia, através das redes sociais, a gente acaba tendo muito mais noção, de uma forma mais exata, como que as letras, por exemplo, dos Racionais MC é produzido. Né? Bom, hoje a gente sabe que o KLJ, que é o DJ, que faz a base sonora, ele produz um beat, ele produz uma música, ele manda para o Mano Brown, nossa, esse beat é louco. E aí o Mano Brown vai lá e escreve a letra em cima do beat. Então, não é que ele escreve a letra e depois o outro cara faz a base rítmica. A base rítmica vem antes. Né? Então, isso é uma coisa que as pessoas que estão mais próximas do universo do hip-hop sabem que essas coisas funcionam mais ou menos dessa forma. Né? Em muitos casos funciona dessa forma. Mas, muitas vezes, a gente não tem um pouco essa ideia. Tá, e o porquê que eu estou dizendo isso tudo? Né? Porque quando a gente está falando de rap, geralmente essa base sonora é acompanhada de um tipo específico de letra. Né? E esse tipo de letra está relacionada a um processo histórico muito significativo no Brasil, que é a forma como a juventude negra ela vai construindo padrões de comportamento, padrões identitários, que vai possibilitando que eles consigam fazer uma narrativa sobre a realidade. Então, o rap não é só diversão, o rap não é só música. O rap é isso também, mas também é política, é como que a gente discute sobre os problemas que a gente tem, como a gente discute sobre racismo, sobre diversos outros elementos. Né? Então, o rap está fortemente vinculado a todo esse processo. Né? Bom, e o porquê que é interessante? Quer dizer, por que eu acho interessante? Não necessariamente vocês acham. Talvez vocês tenham achado, que cara chato. Mas é a próxima. Não, essa aí. É isso mesmo. E por que é interessante a gente pensar um pouco dessa forma, assim, né? Porque o rap brasileiro, de uma forma geral, ele vai se relacionar com 3 temas muito importantes, né? Um, que é o tema da raça, o tema do gênero e o tema da classe social. A raça e a classe social, muitas vezes, a gente consegue perceber nitidamente como que essas coisas estão funcionando. Eu trouxe algumas músicas aqui, e aí eu peço desculpa, eu não pensei a questão da acessibilidade, e aí para as pessoas que têm problemas, pessoas deficientes auditivas talvez tenham, eu não tinha pensado nisso, tá? Mas eu vou pedir para tocar essa primeira música da playlist do negócio que eu fiz. Quem tá? Essa que chama Outros 500. Tudo igual. América. 500 anos. Depois, tudo igual. Pode. 500 anos. Jesus está por vir, mas o diabo já está aqui. 500 anos o Brasil é uma vergonha. Polícia fuma pedra, moleque fuma maconha. Dona Cegonha entrega mais uma princesa, mais uma boca com certeza que vem à mesa. Onde cabe 1, 2, cabe 3. A dificuldade, entrar em cena outra vez. Enquanto isso, playboy folgado, anda assustado. Deve tá pagando algum erro do passado. Assalto, sequestro, é só o começo. Ok, pode parar aí. Só pra gente ter uma noção mais ou menos do que eu tô falando. Né? Quando a gente ouve essa música, chama Outros 500, né? Que é uma música dos Racionais MC, o que primeiramente aparece, né? Justamente a forma como o DJ ele constrói uma base sonora
e a partir dessa base sonora você tem uma letra que vai dizer uma forma específica, né? Então, eu passei só um trechinho para vocês terem mais ou menos uma ideia disso que eu estou dizendo. Então, o Ed Rock, que é a pessoa que está cantando essa música, né? Então, ele pronuncia, ele se fala sobre uma determinada perspectiva, que é, e esse CD foi lançado justamente naquele período de comemoração comemoração, entre aspas, né, dos 500 anos do Brasil, onde eles faziam justamente essa crítica, né? O que significa esses 500 anos do Brasil? Será que as pessoas que estão do lado de cá do colonialismo e do escravismo, né, na posição de escravizados e colonizados, compreendem o processo de colonização igual aos outros, né? E aí por isso que chama outros 500, né? Que seriam, então, beleza. Se a gente tem um pouco esse processo, né? Então a gente identifica. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque o que a gente tem no caso do rap é uma narrativa específica que vai se pronunciar a partir de uma localidade específica. E nesse caso dessa música específica, a gente consegue perceber nitidamente que a raça e a classe social é uma variável importante dentro desse processo. A gente não percebe nitidamente que o gênero também está. Por que a gente não consegue perceber nitidamente? Porque isso é uma fala que se pronuncia a partir do ponto de vista masculino. Só que, como a masculinidade é uma narrativa hegemônica, ela é uma narrativa que não é identificada enquanto tal. Ai, meu Deus. Eu botei para dar choquinho aqui em mim, para tremer, para não estourar o tempo. Mas já me deu os 15... não é choque, não, é um treme. É treme só para dizer que deu 15 minutos. Né? Mas só concluindo, eu vou passar mais uns trechinhos de algumas músicas. Mas por que a gente tem dificuldade de perceber a masculinidade como um discurso hegemônico, a narrativa hegemônica? Porque quando ela é hegemônica, ela se apresenta como naturalizada. Então, quando homens falam sobre a nação, sobre o poder, sobre a economia, a gente compreende como sendo natural. Essa é um problema que a gente não consegue perceber, né? Um pouco dentro dessa determinada perspectiva. Só que o que acontece é que, quando o rap é protagonizado por mulheres, ele assume uma outra característica, né? Eu separei um monte de música aqui, mas vou passar só 2. Talvez 3, se a gente tiver um tempinho. Mas coloca essa chamada Preta Cabulosa, da Camila CDD, por favor. Ei! KMILA, meu verso é visceral na sua cara pra chapar. Se fecha na minha tropa afiada, tá comigo. Não gosta da minha cor, tomou o posto de inimigo. Do time vida longa, do pique de mulher. Foi preciso atitude, não perder a minha fé. Não deixei me rebaixar, não aceitei me esculachar. Se tentar fazer graça, eu vou te pôr no seu lugar. Preconceituoso, não passará. Conteúdo venenoso, te pegará. Vagabundo invejoso, vai criticar. Incomoda ver os pretos assumindo seu lugar. Eu sei que é foda ser a última escolha. Tem que ter autoestima e não deixar que te encolha. Tô dando a letra, primeiro vem os brancos, depois o homem preto e lá no fim a mulher preta, que surge lá do fundo com sabedoria, ocupando seu espaço na diretoria com orgulho. Lá no alto, desenrolando na mesma altura. Só um fragmento mesmo, né? Então, quando a gente tem um rap que é produzido por mulheres, essa variável da crítica à masculinidade se torna algo mais facilmente perceptível para a gente. Porque na voz da mulher, essa narrativa da masculinidade ela não é uma narrativa hegemônica. É uma narrativa a partir do qual ela questiona. Então, essa variável do gênero ela se torna algo mais presente, né? mais necessário, né, dentro desse processo. E por que eu sempre gosto de fazer esse paralelo entre um rap que é produzido por homens e um rap que é produzido por mulheres? Porque quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a visualizar de uma forma muito mais nítida a forma como a masculinidade ela é uma narrativa hegemônica e permeia justamente a forma como os corpos existem, né? A forma como os corpos existem em sociedade, né? Então, dentro dessa determinada perspectiva, quando a gente olha para a questão da crítica da masculinidade, no caso no universo do rap, não é só dizer que o homem é machista, que o Racionais chama a mulher de vagabunda,
Não sei se eu poderia ter falado essa palavra, mas tudo bem. Mas é um pouco esse processo. É entender a forma como a fala das mulheres conseguem produzir um outro tipo de realidade, ou refletir, né, sobre uma outra perspectiva como sendo uma perspectiva importante, né? Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental, e aí eu já finalizo por aqui, e depois vou passar o trechinho de uma última música também para a gente, é da gente entender, dentro dessa perspectiva, como o rap como uma teoria social periférica e insurgente. Então, o universo do rap ele produz interpretação para a realidade. Então, todas as vezes que a gente olha para essas teorias que dizem alguma coisa sobre a realidade, a gente precisa entender também a parte dessa teoria que não está sendo explicitamente dita, né? Como os exemplos que o professor Osmundo trouxe para a gente da literatura. Então, é como se existisse uma parte dessa literatura que não é dito explicitamente para a gente, mas quando a gente lê, a gente vai nas entrelinhas e a gente vai fazendo justamente esse processo. Então, o rap possibilita isso, né? Então, no caso específico do rap, a gente tem um pouco essa visão, ou essa ideia, né, de ser uma narrativa que consiga fazer com que a gente pense coisas diferentes do que a gente tradicionalmente pensa, né? Então, lá, voltando à questão lá do meu mestrado, né? Então, é isso, né? Então, quando a teoria da universidade, né, vai ao encontro da teoria que a sociedade produz, essa teoria social periférica, que é o rap, a teoria da universidade ela tem dificuldade de se manter em pé, porque o rap vai dizer que não é necessariamente da forma como a universidade pensou as coisas, né? Mas rap é muito eficiente em fazer o que faz, porque ele consegue mobilizar as emoções da gente, né? E aí, para finalizar mesmo, só para a gente ouvir um pouquinho, né? Eu queria colocar essa música que chama Ponta de Lança, versão livre, Rincon Sapiência. Salve! Ok. Rincon Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim. Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de herói. Dá dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bola de meia vai recuperando. Vários homem bomba pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homem bomba, bumbum granada. Se tem permissão, tamo dando sarrada. Seu rap é ruim na Então, rua, só finalizando mesmo para dizer isso, né? Porque se o rap é a teoria social que ajuda a gente a pensar a realidade, rap também é uma teoria, né? Que ajuda a gente a movimentar o corpo e também a pensar, né? A experimentar o mundo a partir desse corpo que a gente tem, né? E eu acho que o Rincon Sapiência, quem conhece o Rincon Sapiência sabe o quanto que a gente fica motivado para dançar, né? A gente ouve o Rincon Sapiência e é uma coisa que não só faz a gente pensar muito sobre a realidade, mas também faz a gente querer movimentar o corpo, né? E a nossa corpo e mente ao mesmo tempo, né? Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e desculpa eu ter extrapolado o tempo. Opa, boa tarde, galera. Primeiramente, quero agradecer o pessoal aqui do museu por ter me convocado. Agradecer meus colegas aqui de mesa, muita satisfação. Sou lá do Rio de Janeiro, sou da Baixada do Rio de Janeiro, um lugar assim, tipo, bem longe do centro de tudo, assim, mais ou menos. E agora eu moro na Rocinha, moro lá há 2 anos. Meu nome é Calife Dedê, e Dedê significa Imperadores da Dança. Foi criado em 2005, por aí, o grupo. Puxando aqui, tipo, a ideia do Fernando, o passinho ele foi criado por homens.
justamente nesse intuito de ter uma grandeza, sabe? Foi criado na favela. Então, quem comanda a favela? Os traficantes. Então, para você ser conhecido na tua favela, ou você era jogador de futebol, ou você era da igreja, ou você era de alguma coisa assim, entende? Para você não fazer nada de errado e ter reconhecimento na favela. Então, como os caras também queriam, os caras não faziam nada. Ou eles eram jogadores de futebol, para eles conseguirem pegar mulheres, ou eles faziam outra coisa, ou eu tentava ser rico, entendeu? Essa era a mente da galera. Então, quando veio o funk para o Brasil, e começamos a mixar o funk carioca mesmo, esse funk que começou no Rio de Janeiro, as mixagens, foi criado o passinho. A galera começou a dançar individual, porque antigamente se dançava em conjunto, né? Então, quando começou a mudar o beat, virar 130 BPM, a galera começou a pensar em dançar mais individualmente. Então, veio a partir disso, o pessoal falou, vou inventar alguma coisa aqui. E a galera começava a pegar outros movimentos, de um outro estilo de dança, já começava a incrementar e ser o rei do baile, entende? Com esse intuito de grandeza mesmo, assim. E o baile também, o único entretenimento dos traficantes, porque eles não podem sair da favela, e entretenimento para quem também é da comunidade, tá ligado? Então, os moleques viam aquilo ali como forma, assim, de entretenimento, até hoje, né? E também é uma forma de renda, o baile na favela. Porque tem, barraquinhas, você coloca sua barraquinha no baile, você vende as coisas, e basicamente é uma renda para o pessoal da favela também, uma renda extra. Então, a partir disso, criaram um passinho, justamente para não se envolver com coisas erradas e também poder ser conhecida. E se divertir também, né? Mas, nisso tudo, eles começaram a... as mulheres começaram a tentar entrar nesse meio também, entende? E para os caras que inventaram o passinho, isso era bom também, tá ligado? Porque os caras inventaram justamente o passinho para isso, tá ligado? Então, os caras juntou o útil ao agradável. Então, no passinho, os caras, diferente do break dance, do hip hop, enquanto a mulher ainda batalha bastante assim para ser aceita nesse meio das danças urbanas, no passinho foi um pouco mais rápido esse processo, entende? E o passinho também, ele tem muito disso, de masculinidade frágil. Só que teve um cara que quebrou muito isso, sobre dançar, porque o homem não rebola, o homem não faz isso, não faz aquilo, imposto pela sociedade, né? Até dançar mesmo, o homem, visto assim por outros homens, vai falar, é viadinho, assim, sempre tem, entende? Quando eu comecei a dançar, o meu pai falou isso pra mim também, tá ligado? Aí, hoje em dia, a galera lá da Baixada fala, seu filho tá viajando, seu filho apareceu na televisão, sei lá o quê, e agora ele quer, assim, aceitar, assim, porque eu comecei a fazer outras coisas através da dança. Enfim, então sempre tem isso, o homem não podia dançar, não pode rebolar, não pode isso, não pode aquilo. Só que aí veio o gambá. Ele, foi o que quebrou, assim, a bolha, tá ligado? Estourou a bolha. Porque ele imitava a mulher no baile. Então, os caras ficavam putos, porque os caras só dançavam assim, ogro mesmo,
e fé, tá ligado? E ele não, ele já tinha mais carisma, já rebolava e as mulheres gostavam. E, tipo assim, todo mundo começou a olhar assim e falar, mano, vou começar a copiar ele também. Vou deixar esse bagulho de lado e também colocar isso na... Aí ele foi considerado, é considerado o rei do passinho até hoje, entende? Obrigado. Então, ele é considerado o rei do passinho até hoje por causa disso. Ele criou uma estética para o passinho, de ter esse rebolado, homem fazer quadradinho, de não ser visto assim com maus olhos, né, no caso. Então, tipo, o passinho ele foi criado justamente por causa do que o Fernando estava falando, de ter um empoderamento, de ser a pessoa. E hoje em dia, tipo, virou patrimônio cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Tipo, a galera criou um bagulho que nem, tipo, bagulho através assim, que eles nem imaginavam que ia ter essa proporção toda, entende? E, tipo, é um bagulho muito doido, porque para nós que dançamos passinho, por exemplo, no Rio de Janeiro são várias facções. São várias facções. E, tipo assim, nós que somos dançarinos, a gente consegue transitar por essas facções, justamente por causa assim, de ser reconhecido pela internet, e os caras gostarem de ver a gente dançando. Até mesmo os caras que são traficantes, eles pegam e falam, caraca, mano, eu também quero dançar passinho, tá ligado? Os caras também querem dançar passinho porque os caras veem que nós tá sendo o centro das atenções e eles também querem ser o centro das atenções. Não só ele estar ali armado, não basta, tá ligado? Eles também querem dançar. E a gente conseguiu desenvolver isso. Porém, ainda é meio difícil a gente transitar. Por exemplo, uma amiga minha, ela ia se mudar para um lugar que eu não posso entrar assim, por causa do meu cabelo louro e da minha barba loura, tá ligado? Então, tipo, para homem que no Rio de Janeiro que usa esse estilo assim, é bem difícil você transitar entre essas favelas. Porque, por exemplo, eu sou de um... eu fui criado num lugar onde é normal a gente usar cabelo louro o ano todo, tá ligado? E uma outra facção, eles não usam o cabelo louro o ano todo. Tem datas específicas para eles fazerem isso. Então, tipo, ela se mudou, aí eu falei, mano, eu não vou lá, tá ligado? Eu não posso ir. Você é mulher, os caras não vão fazer nada, eu sou homem. E, tipo, os caras vão ter maior neurose com isso. Porque eu tô com o cabelo louro, eles não vão querer nem saber, tá ligado? E tem bastante disso no Rio de Janeiro. Então, tipo, por ser homem no Rio de Janeiro, no Brasil, assim, em geral, ainda mais negro, assim, pesa bastante. Pesa bastante, e ainda mais no meu estilo, assim, tá ligado? Eu lembro uma vez que, tipo, eu trabalhava pouco com dança e eu trabalhava em outro lugar, montando brinquedo. Aí eu e meu irmão trabalhava nesse lugar e meu irmão não podia ir nesse dia, então eu tive que levar outra pessoa. Aí, beleza, descemos do ônibus, eu e esse meu amigo, a gente subiu a escada correndo, lá em cima, tipo, para atravessar a passarela, subiu uma passarela correndo, e lá em cima tinha um policial. Aí ele falou, pô, por que você está correndo? Eu falei, ué, porque eu não posso correr? Não posso subir a escada correndo? Aí ele já ficou bolado. Aí eu falei assim para ele, aí ele falou assim para mim, é documento. Aí eu falei assim, pô, saí atrás de onde de casa, esqueci minha carteira em casa, tá ligado? Mas você pode fazer o saque pelo seu celular, eu falo o número do meu documento. Ele falou, não vou fazer nada aqui não, te levar para a delegacia. Eu falei, por que, cara? Se você está com o celular aí,
e você tem um aplicativo, você pode fazer. Aí ele, não, sei lá o quê. Aí, tipo, eu trocando uma ideia com ele de boa, ele foi, chamou a viatura. Aí, tipo, levou nós, tipo, eu já estava atrasado para trabalhar, mano. O cara, tipo, me levou, tipo, 1 quilômetro depois. Eu falei, cara, você sabe que eu trabalho do outro lado da rua. Todo final de semana eu venho aqui montar um brinquedo. E você sabe, não, eu não sei de nada, não. Beleza, ele foi e teve a coragem de, tipo, me dar um tapa, assim, dentro do carro, tá ligado? Aí eu falei, não, beleza, tranquilo. Fomos para a delegacia, voltamos todo esse 1,5 km, 2 km. Fomos lá, pegamos os brinquedos, montamos, e depois fomos lá, tipo, ele passou do lado, assim, onde eu estava trabalhando. Eu falei, mano, pô, tu acabou de me levar para a delegacia, me bateu, tô aqui trabalhando, cara. Tipo assim, não faz sentido nenhum, cara, tá ligado? Então, tipo, é um bagulho, assim, muito doido no Rio de Janeiro, mano. Um bagulho muito doido. Ainda mais, assim, pra mim que sou assim. Eu lembro que quando eu viajei pra Dinamarca, aí tava eu e minha amiga, a gente tava vendo um lugar, assim, onde a gente ia gravar um vídeo. E é automático, porque aconteceu esse bagulho comigo. Aí eu vim correndo, assim, pra cima dela. Aí passou uma viatura. Aí eu fui e parei, assim. Aí eles passaram direto, foram embora. Aí ela falou, pô, isso aqui não acontece contigo não, tá ligado? Porque aqui os policiais não são assim, de você estar correndo e eles vão te parar, tá ligado? Só que, tipo assim, já foi instinto automático. Eu corri e parar, assim, quando vi eles, tá ligado? Aí eu fiquei pensando, caraca, mano, que bagulho doido, né? Assim, tipo, em um lugar, os caras sabem quem é quem. Da onde eu vim, os caras também sabem quem é quem, mas eles procuram um motivo pra, tipo assim, só procurar um motivo, entende? Então, tipo, eu tava explicando isso pra minha amiga, eu falei, mano, eu não posso ficar assim, você sabe muito bem que eu não posso, tipo, ir nessa área, ir ali, tipo, é um bagulho muito doido, mano, um bagulho muito doido, assim, tipo, eu falei com ela, você que é mulher, você consegue transitar de boa, cara. Eu tô aqui, ó, tenho que ficar olhando para onde eu vou, o que eu vou fazer, onde é essa área, o que é, entende? E graças a Deus, mano, o passinho, assim, também consegue fazer a gente transitar, tá ligado? Quando veio o DRT, a gente falava que... Falava não, a gente fala que é a nossa carta de alforria, tá ligado? O DRT. Porque, por exemplo... Os polícia invadem lá a nossa favela. Aí, por exemplo, o cara está dentro de casa, beleza, mas os caras não querem saber. Ah, por que você não foi trabalhar? Por exemplo, às vezes o cara vai trabalhar meio-dia, assim, quem trabalha com dança, às vezes trabalha mais tarde, trabalha à noite. Aí, um amigo meu apresentou logo o DRT para ele, assim, aí, tipo, ele ficou olhando... Ah, tu é artista, sei lá o quê, tu é professor, pá. Aí, tipo, o cara meio que, tipo assim, não tomou mais esporro por causa que ele tava com um DRT, tá ligado? Eu pude explicar porque ele poderia estar em casa a tal horário, entende? E é muito doido, mano, é muito doido. E, tipo assim... Essa coisa de passinho, pra gente, mano, é uma coisa assim que virou nossa vivência, nossa vida mesmo. E graças a Deus eu pude participar dessa cultura maravilhosa, que é o funk, que é o passinho. E então foi isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Oi. Gente, obrigada pelas colocações iniciais, né? Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Fernando, e eu sei que ele já me adiantou antes da gente começar, que ele vai ter algumas outras questões também, né, para os colegas. Então, acho que é bom, eu começo contigo e passo a bola, pode ser? Eu fiquei com um gostinho de quero mais quando tu terminou tua fala falando sobre esse corpo do líder, que também é o corpo do Estado, de como que isso acontece na atualidade também, né?
passou bem por cima, assim, deu alguns pequenos exemplos, mas não sei se eu tenho o direito de te fazer essa pergunta, né? Você está ali, historiadora, analisando contextos do passado, mas assim, como é que tu vê esse tipo de coisa que tu identificou no teu estudo, na época do Getúlio Vargas, acontecendo hoje? Perfeito, Josi. Eu agradeço demais a tua pergunta. Eu acho que tem tudo a ver, inclusive me deu a oportunidade de seguir com uma coisa que eu queria seguir, mas o tempo não me permitiu, né? É bem interessante assim essa questão do corpo e da política, porque ela sempre se atravessa muito e a gente não percebe. E na verdade, assim, ela é feita para a gente não perceber, de certa forma, né? Mas em primeiro lugar, o mais interessante é que é transversal. Então, não importa a orientação política, sempre vai ter uma certa afirmação ao corpo. Eu lembro como foi viral quando, por exemplo, apareceu uma foto toda fortona do Lula com umas coxas grandes no meio de uma lua, não sei, todo mundo viu aquela foto. Aí depois veio todo esse frisson, Bolsonaro, não sei o que lá, mas assim, eu estava pensando esses dias, o próprio Biden, né? O Biden ele teve que renunciar da política estadunidense justamente por não ser viril o suficiente, por não estar, digamos assim, forte o suficiente. E nessa semana passada houve um debate na Prefeitura de São Paulo e a Tabata Amaral foi criticada por tentar ser prefeita porque ela era mulher e não tinha tido filho ainda, né? Então, vejam como essas hierarquias e essas posições de gênero, elas impactam, porque o representante político ele tem essa perspectiva de também ele ser um modelo. E as pessoas elas querem encaixar esses modelos, né? Então, é muito complexo você ter uma representatividade na política de corpos dissonantes, né? E eu estou dizendo aqui corpos no sentido amplo. Então, assim, pessoas com deficiência não têm acesso até à política, né? Eles não têm acesso a muitas coisas e também à política, porque não são corpos dignos, né? Não são corpos válidos, não são corpos possíveis de ser lançados à política, né? E é muito interessante assim, porque teoricamente, né, a política que a gente utiliza tem um perfil greco-romano e depois aperfeiçoado pelo iluminismo, que o que vale são as ideias, né? Então assim, não precisa ter corpo, né? Não, né? Mas assim, ao mesmo tempo a gente tem jogadores de futebol, né, Romário e tudo mais, que ascendem a política justamente pela sua corporalidade, né? Então é uma imbricação que vale ainda, tem uma necessidade de ser investigada, a gente nem começou. E aí, quando a gente parte pela transversalidade, que foi muito falado aqui, entre gênero, raça e classe social, aí a gente amplia ainda mais esse escopo, né? Então, aproveitando a tua deixa, José, eu não sei se eu consegui te responder alguma coisa, mas é algo que transpassa, né? Eu trabalhei muito mais com essa questão no autoritarismo. Inclusive, essa é uma deixa para o meu pós-doutorado agora, que eu vou fazer ano que vem, na Universidade de Valência, na Espanha, justamente pensando o corpo do imigrante quando vai para a Europa, e como esse corpo também é generificado. Porque os discursos dos grupos de extrema-direita, dos grupos, né, anti-imigração, não precisa ser nem de direita, mas são anti-imigração, eles vão generificar. A primeira coisa que eles vão dizer é que os homens têm hábitos sexuais exotizados, exatamente naquele discurso que você traz, e que as mulheres são prostitutas, né? Elas têm o desejo sexual também diferente e não católicos. Então, é muito interessante como se imbrica isso. E aproveitando a deixa que você me dá, Josi, eu queria refletir um pouco sobre essa mesa de perspectivas transversais, né? A primeira coisa que eu senti aqui nessa mesa é que a gente
atravessou sem querer querendo na questão da arte, né? Eu trouxe fotografias, o Osmundo trouxe a literatura, temos a música e temos a dança, né? E a gente não pensou nisso, né? Na hora, né? Nunca não teve essa questão. E como que a arte ela está o tempo todo tecendo esses fios, né? Do que a gente é, do ser e tudo mais. Então, achei muito legal essa questão da arte. E tanto a arte quanto o corpo, com essa capacidade que o Valdemir trouxe muito forte de construir realidades, né? A gente estava vendo aqui o passinho como uma possibilidade de novos trânsitos dentro né, dos grupos, né, das próprias facções. A possibilidade, então, de certas transgressões. E eu acho que isso também é algo que está muito presente, né? Eu trouxe, na verdade, a norma. E até foi interessante a organização que a gente fez, porque eu trouxe a norma, né? Como que se construiu a norma. Aí, o Osmundo, quando ele trouxe... quando estava nos Estados Unidos, ok, mas quando ele trouxe América Latina e África, ele já quebrou a norma, né? Já não era o mesmo padrão de gênero que eu estava trazendo. Quando foi trazido aqui pelo Valdemir o rap feminino, por exemplo, aí implodiu, né? E o passinho, que é uma questão que é uma dança vista como o feminino, mas que os homens começaram a se apropriar e ganharam visibilidade justamente por isso. Então, assim, eu acho que essa é uma das coisas que eu trago aqui para trazer um diálogo aqui entre nós é essas duas questões, né? O impacto da arte na construção de realidades e como que existem as transgressões a essas normas. Assim, eu não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa com relação a... Bom, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Lá, mania de professor, né? Explicar tudo que vai falar, explica um pouquinho. Tá, mas, lá quando a gente está estudando em antropologia, lá tem uma das matérias super clássicas teóricas de antropologia, que a gente estuda lá, mas a gente não sabe muito bem para que isso serve, né? Mas tudo bem, é uma parte histórica importante, que é uma coisa chamada organização social e parentesco, né? Durante um bom tempo da antropologia, o que as pessoas faziam, né, nas pesquisas de campo era entender como que as pessoas se organizavam em termos de parentesco, em termos de constituição de famílias, para entender como que elas funcionavam politicamente, economicamente, se organizava isso. Basicamente é isso, você fica olhando quem casa com quem para saber para onde vai a herança, todos esses processos. Quando as pessoas pesquisavam isso, né, o que elas descobriam era exatamente uma norma, uma regra geral de como que esses tipos de casamento, esses arranjos funcionavam, né? E aí teve um cara lá, que foi o... Putz, esqueci o nome do cara. Mas teve um determinado momento lá, que um desses antropólogos, ele começou a perceber que existia uma norma e existia a vida real das pessoas. Então, o parentesco é uma norma de como que o sistema quer funcionar, né? Só citando um exemplo, né? Existe um sistema de parentesco que é casamento entre primos cruzados. O que é casamento entre primos cruzados? Você tem dois irmãos, né, um homem e uma mulher. Esse homem casa com uma outra mulher, ele tem uma filha, mulher, e essa mulher casa com outro homem, e desse casamento nasce um filho homem, que são os primos em primeiro grau, né? Então, o casamento entre primos cruzados, o casamento preferencial seriam esses dois, que na nossa sociedade a gente acha estranho, mas em várias sociedades isso é identificado como o casamento ideal. Tá, só que em algumas sociedades, esse cara não existe. Essa mulher que casou com esse outro cara de cá, né, só teve filha mulher, e esse aqui só teve filha mulher. Então, essas pessoas elas não vão casar, mas elas vão casar com outras possibilidades. E aí, esse teórico, eu acho que foi o David Schneider, não sei, tá, tudo bem. Essa não é uma informação tão importante no momento. E esse cara descobriu uma coisa interessante sobre essa questão, né? Que a vida das pessoas, elas existem para além das regras.
Você tem uma regra ideal e você tem as possibilidades concretas que as pessoas têm de casamento, né? Então, essa questão, muitas vezes, quando a gente pensa na regra, a gente precisa também pensar o que está por trás da regra, né? Que é um pouco o que o Osmundo estava falando também lá. Falou um pouco aqui, mas também falou lá em BH, quando a gente estava num outro evento lá, participando de uma mesa conjunta também, que é um pouco isso, né? Às vezes a gente tem uma regra, especificamente, e você tem um outro conjunto grande de regras. Se a gente pega essa regra colonialista, né, que funciona bem, entre aspas, né, para os colonizadores são uma minoria entre o pessoal, né? Sei lá, você pensa o Brasil colonial, você tinha uma porcentagem muito pequenininha de pessoas brancas e um monte de gente negra, um monte de gente indígena que estava vivendo a vida delas independente, às vezes até sem conhecer a regra, né? Então, na verdade, o que muitas vezes a gente tem é que a regra ela não se sustenta quando ela encontra a realidade, quando ela encontra a tradição, quando encontra o patrimônio, né? Que é uma discussão que a gente faz um pouco, né? Então, às vezes, a gente tem uma regra que é estabelecida, né? E essa regra está muito distante da vida, efetivamente, das pessoas, né? E aí, essa regra, efetivamente, não consegue se manter em pé quando encontra um passinho, né? Se as pessoas estão dizendo, não, o homem que requebra não é homem o suficiente, as mulheres não vão gostar. E aí, o cara do passinho está lá, cada semana com 3, 4 mulheres diferentes. Então, mas o que eu estou dizendo? Não, vou aprender a fazer passinho também, porque é do passinho que as minas gostam, né? E aí você vai atrás desse processo. E é justamente isso, né? A vida da gente é muito mais dinâmica que a própria a noção dessas regras, né? E aí eu acho que é um pouco isso. E aí o interessante da gente pensar essa questão das regras e a forma como essas regras, elas... Não sei se efetivamente elas se implodem, né? Eu acho que, às vezes, eu gosto mais dessa ideia de que ela não se sustenta, né? A regra, quando ela encontra a vida concreta das pessoas, ela acaba muitas vezes não se sustentando. E aí a forma como isso está relacionado com patrimônio, né, com tradição, né, que são inúmeras tradições. O Brasil é composto por inúmeras tradições culturais que vão coexistir, que vão se fundir, que vão se deslocar, que vão entrar em contradição, né, e a gente tem um pouco esse processo, assim, né. Eu acho que a gente vai um pouco por aí, né? Só citando um exemplo assim, né? Se a gente pega, por exemplo, a regra que você citou, o exemplo dos Estados Unidos. Então, você tem um homem branco que se declara enquanto heterossexual. Não vamos entrar na vida íntima do Joe Biden, mas até onde a gente sabe é isso, né? Então, as pessoas acham que ele não tem capacidade física e intelectual de governar a nação mais poderosa econômica e militarmente do mundo. E quem o substituem por quem? Uma mulher preta, que está lá no final da fila. Cara, como que esse sistema político, né, que está todo mundo, o mundo inteiro olhando, como que ele resiste justamente a esses processos? Assim? A gente sabe, né, que simbolicamente é uma dimensão importante, mas existe toda uma estrutura por trás que, às vezes, trocando a cor da pessoa da frente, a estrutura por trás não muda muito. Né? Mas é curioso que, nesse momento específico, as pessoas achem que é uma mulher negra que pode ir lá e destruir um homem branco, supremacista branco, né, num estado que é historicamente, se orgulha, inclusive historicamente, de ter sido racista, né, um pouco desse processo. Eu acho que são coisas interessantes que dá para a gente pensar por aí, né. Até peço desculpas pela minha voz fraqueja, não estou meio rouco. Mas veja, obrigado. Pela minha voz que fraqueja, um pouco rouco. Mas, bom, sobre regras e transgressões, há uma regra que nos ensinaram que existe, em que a gente pensa com a cabeça, com as ideias, né? Que as ideias são formas etéreas que governam o nosso corpo, mas isso é bem claramente uma ilusão. Eu acho que muito do que dissemos aqui deixa claro como o corpo pensa, e como o corpo é pensado, e como as regras moldam o corpo. Se a gente prestar atenção na linguagem, vamos lembrar que a gente chama, em muitos lugares, a menstruação feminina de regras, não? Na verdade. A normatividade que atravessa os corpos, que constrói territórios, que produz submissão, que pensemos como os estereótipos raciais, o discurso de inferiorização racial, o discurso da norma heterossexista, colocam um sujeito que foge da regra diante do espelho como se estivesse diante de um outro, que é ele mesmo, não? Então, o corpo é o lugar do pensamento, como Fanon apontou, e como o professor Valdemir também demonstrou de muitas formas,
e o Califa também, não? E muito interessante pensar como, por exemplo, o hip hop, o rap, é um discurso, ritmo e poesia, é ritmo e poesia, não? Uma coisa com a outra. E fascinante ver o nosso colega, o tradutor, brilhantemente interpretando ritmo e poesia com o próprio corpo, aqui diante de nós todos, não? Todos e todas. Então, certamente, eu acho que pensar o corpo é pensar como o corpo também pensa, não? E superar as dicotomias ocidentais que separam, a herança cartesiana que separa corpo e mente, né? Eu não sei se tem alguém interessado em fazer alguma colocação aqui da plateia, porque senão eu posso seguir aqui fazendo... Bom, olá. Olá a todas, todos. Muito feliz de estar aqui. Eu sou a Thay, o Felipe está fazendo minha voz. Um prazer estar aqui com os quatro. Gostaria de especificamente falar contigo do passinho, né? Você falou dessa questão do cabelo loiro não poder ir em algumas regiões, enfim, das questões de algumas facções. Queria entender também que o passinho, e você falou que o passinho, né, você consegue ir acessar outros espaços, outros lugares que não poderia. Podia explicar um pouco mais sobre essa relação? Gente, o Osmundo precisa sair, porque ele tem um compromisso, infelizmente, né? Mas só te agradecer imensamente pela participação, né? E deixar o espaço aberto para outros momentos também. Sim, gente, mil desculpas, eu tenho um voo daqui a pouco, tenho que correr para o hotel, pegar a mala, correr para o aeroporto. Foi uma alegria estar aqui, adorei compartilhar a mesa com os colegas Fernando, Valdemir e Califa, conversar com vocês, e peço desculpas pela correria e pela pressa. Espero que eu volte um dia com tempo para conhecer melhor o museu. Tchau, tchau. Opa! Então, no Rio de Janeiro, são 4 facções. Comando, Terceiro, ADA e Milícia. Então, por exemplo, antigamente, através da dança, por exemplo, quem era do comando X não podia ir no comando Y. Então, quando veio o passinho, o funk, a galera não se importou muito com isso, da pessoa ser da facção Y ou da facção X, entende? Os caras viraram amigo, assim, de dança, entende? Se ele é da facção Y, eu sou da X, e eu gosto de ver ele dançando, pô, vou chamar ele para minha casa, vou treinar com ele, assim como ele vai fazer comigo. Mas eu não vou poder ir na favela dele assim, sozinho. Por exemplo, se eu não conhecesse ele, eu não poderia ir na favela dele, entende? Agora, como eu estou com ele, eu posso ir com ele na favela dele, entende? E se eu fosse na favela dele, sem conhecer ele, com cabelo louro, os caras já iam saber que eu era da facção X. Porque não é todo mundo, como eu falei, não é todo mundo que da facção Y que usa cabelo louro o ano todo. Eles usam só no carnaval e no Natal. Entende? Já na facção X, tu usa o ano todo, tá ligado? Não tem problema. Foi? Ok?
Na verdade, eu percebo que, por exemplo, essa movimentação que existe dentro do Rio de Janeiro, e o meu companheiro, ele tem família lá no Rio de Janeiro, e quando eu vou no Rio de Janeiro, principalmente no final do ano, nessas festividades, eu percebo que é o número maior de pessoas que costumam pintar o cabelo, né? E eu não compreendo por que, por exemplo, a gente vê esse movimento acontecer, principalmente nessas datas. Aí agora você está explicando que existe essa separação, essa questão de facção, e me esclareceu bastante. Obrigado. Só complementando. Porque virou uma estética nossa também, pintar o cabelo nessas datas comemorativas. Porém, da onde eu vim, a gente pinta o ano todo, deixa o cabelo louro o ano todo. Fazemos o famoso reflexo também, que é de bolinha. Então, isso só tem onde eu moro. Na facção Y, os caras não usam reflexo de bolinha. Então, isso também dá para identificar de onde o cara é. E nessas datas comemorativas, já é mais liberado em outras facções a galera pintar o cabelo. Por isso tem um número maior de pessoas, vocês conseguem ver um número maior de pessoas com o cabelo pintado. Desculpa, só para complementar. Só com homem funciona isso. Mulher pode ter qualquer cabelo em qualquer facção, em qualquer lugar. Só o corpo masculino que recebe isso, é isso? Só o corpo masculino, isso. Interessante. Mais alguém? Sim. Oi, primeiramente obrigado a todos. Achei muito legal. Eu sou do Chile, por se não entendem alguma coisa, pode me falar. Muito obrigado por ter feito essa conversa com a gente. Eu acho muito interessante. Eu gosto muito de conhecer tipo a cultura, as artes, a música, a dança daqui do Brasil. Já moro aqui faz 5 anos. Moro aqui no centro mesmo e para mim é muito interessante o que você falou, Califa. Eu quero saber um pouco como foi o processo de ir ocupando esse espaço que os corpos masculinos estavam meio tipo afastados, que você falava do rebolar e tudo isso. Porque atualmente, por exemplo, aqui no centro de Curitiba, eu observo e eu convivo muito com a galera das artes. Aqui no centro é muito viva, acontece todos os dias, tipo as danças, o ballroom, o baile funk acontece muito, e eu frequento bastante porque a maioria dos meus amigos, inclusive, são pretos. Daí, tipo, é uma coisa que eu quero entender como que isso foi... Opa. Desculpa. Quero entender como que você foi frequentando esses espaços e como foi para você viver isso como corpo masculino e se abrindo num espaço que não pertencia a você com esse rebolado e tudo isso, para entender um pouco como que a galera com que eu convivo também pode entrar com as artes deles e delos no dia a dia, porque aqui em Curitiba é muito difícil, eu constantemente, que diferentes corpos façam parte das artes, das danças, do teatro, do que for. Então, quero saber como foi esse processo para você e se atualmente também tem outras corpas entrando no passinho e não só as corpas masculinas e femininas. Tipo, quero saber um pouco sobre isso. Obrigado. Opa, boa. Tipo, para mim, quando eu comecei a dançar o passinho também, eu não gostava muito de rebolar. Tipo, mas era mais uma característica minha mesmo. Eu gostava... Primeiramente, eu quis aprender acrobacias, outras coisas assim, capoeira também, e deixar o rebolado um pouco de lado, porque a galera do passinho já fazia muito também. E eu queria fazer outra coisa. Só que aí depois eu também, tipo, já comecei a gostar de rebolar mais também, de movimentar o quadril. Porque no passinho tem muito movimentação de quadril. E, assim, eu fui também, depois do passinho, eu fui indo em outros lugares, aprendendo com outras pessoas também, outras formas de dançar, outros estilos de dança. No passinho,
Tem pessoas de... você estava perguntando. No meu grupo tem uma menina trans, ela dançarina de passinho. E tem outros grupos também, tem sim, mas são poucos, não tantos. E agora a galera tem um pessoal do passinho que dança Vogue, então tipo já tá, tipo, as culturas já estão se falando, se comunicando entre si também. Eu já fui em algumas ballroom e tipo muito bom, muito bom. E é uma vibe, né? Tipo assim, pra nós que é do passinho e tem um pouco, como é que fala, dessa masculinidade frágil, é bem difícil a galera do passinho realmente frequentar esses lugares assim, entende? Mas como eu comecei a aprender, a querer fazer outras coisas, eu comecei a frequentar também esses locais. Para mim foi bem de boa depois que eu já estava inserido no mundo assim do passinho, já tinha feito bastante coisa. Eu queria inovar também, aprender outras coisas. Então, para mim, tipo, abrir a mente assim foi mais de boa. É isso. Nada. Boa noite. O Califa, eu tenho parentes no Rio de Janeiro, eu já morei lá e eu tenho algumas informações, assim, eu sou um surdo, mas eu não sou um surdo profundo, então eu consigo, enfim, escutar alguns sons e também eu sinto a vibração, né, da música, né, e eu percebo que existe essa conexão, por exemplo, entre essa questão que você comentou em relação às facções que existem lá, o que não pode ter contato, o que você não pode numa comunidade sem conhecer a pessoa que mora em determinada comunidade. É importante você ter esse conhecimento antes de você ir lá. E a gente percebe, né, que essa movimentação do passinho e essa ideia, né, da dança, né, ela já se inicia desde cedo dentro das comunidades. A gente percebe crianças, por exemplo, praticando também a dança, e a gente pensa, a gente vê essas movimentações, mas eu queria saber como que é a sua construção em relação aos seus movimentos e à sua dança. Como que você constrói ela? Ok. O passinho ele é construído Primeiramente, o passinho ele é construído de outro estilo de dança, outros estilos de dança. Nós trazemos o frevo, capoeira, breaking, hip hop, locking, popping. Assim foi construído o passinho. Quando eu comecei o passinho, eu quis mais aprender as bases do passinho, porque eu via que a galera já dançava muito, assim, quase igual. Só que a galera não fazia tanta base. Então, eu quis aprender muitas bases do passinho, muitas bases, aperfeiçoar a base. Porque se você tiver uma base forte, você consegue construir qualquer coisa, entende? Não adianta você aprender a base mais ou menos e sair tentando criar um monte de coisa em cima, assim, sem nexo. Então, eu aprendi só bases do passinho, fortaleci minha base, e a partir da minha base, eu comecei a construir a minha dança. Porque eu já tenho uma base forte, eu fui construindo a partir da base. E eu, buscando outros estilos de dança, eu busquei um outro tipo de corpo também. Entender um outro tipo de corpo, como a música funciona, como o meu corpo funciona, conhecer o meu corpo também. Então, eu conhecendo o meu corpo, eu consigo construir qualquer coisa a partir disso. Eu dançando freestyle, tipo, não existe erro no freestyle. Você pode errar, você pode escorregar, mas a partir daquele escorregão você já inventa um outro movimento. E assim foi criado o passinho também.
por exemplo, o Baianinho, que criou o meu bonde, e ele foi um dos primeiros dançarinos de passinho, ele criava o movimento dele assim. Ele via uma criança fazendo algum movimento que não tinha nada a ver, e ele via aquilo ali e falava, mano, dá para criar um passo de dança através disso. Ele via um cara bêbado dançando nada a ver assim, e ele criava um movimento de dança através disso. Então eu peguei essas ideias e também comecei a construir meu estilo de dança a partir disso. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Vamos só encerrar assim, o processo aqui da mesa, agradecendo a presença de todos, e a gente vai convidar vocês a desfrutarem um pouco da demonstração do Califa também, agora do passinho, né? Então, obrigada, Fernando, obrigada, Valdemir, próprio Califa, né, por essas falas muito importantes e interessantes. E antes de passar aqui o corpo ao Califa, digamos assim, né, a performance, quero dizer para vocês continuarem acompanhando o programa público, que vai entrar no último mês de atividades, agora em agosto, né? Então, fiquem à vontade para sempre aparecer. Obrigada. Dançar pra mim é tudo, cara, tudo mesmo. Mas só que eu tenho que sentir a música. 3, 2, 1. Meu nome é Walter, mais conhecido como Gambá. Fecha o olho, eu danço de olho fechado. Dançar pra mim é tudo, cara, tudo mesmo. Mas só que eu tenho que sentir a música.